Bom, acho que é importante dizer que em arte-terapia, criatividade é uma ferramenta essencial. O processo arte-terapêutico é um processo criativo. Então, o que é criatividade, afinal de contas? Eu gostaria, antes de mais nada, de citar qual é a origem da palavra criatividade. Então, nós temos aqui cria e atividade. Atividade ou ação de criar. De criar o quê? De fazer o novo. Vamos lembrar do Velho Testamento, né, onde Deus cria o mundo do nada e faz alguma coisa absolutamente nova. Então, no sentido de criar cientificamente hoje, nós trazemos muito dessa informação do Velho Testamento, do livro do Gênesis, né, quando Deus cria o mundo. Também, quando nós pensamos criatividade cientificamente, é fazer o novo, fazer aquilo que não existe, que não foi visto em lugar nenhum até então. Então, nós trazemos também essa informação, lembrando que a raiz da palavra criar, ela vem do latim, segue para o francês e tem uma associação com a palavra coer, que significa em português coração. Então, criatividade é uma coisa que brota sim do nosso aparato cognitivo, que está ligado com o nosso hemisfério cerebral esquerdo, que é onde nós temos o nosso aprendizado, as nossas experiências de vida, as nossas leituras, o nosso trabalho, mas também do nosso hemisfério cerebral direito, que tem o nosso potencial criativo, que de uma certa forma tem uma ligação com a nossa alma, com a nossa essência, né, com o nosso potencial enquanto seres de um universo muito maior do que nós conhecemos, mas se conecta com o coração. Segundo Jung, é no coração que se aloja a psique. E o que é psique? Psique é a palavra grega para alma. Então, criar é trabalhar com a alma para fazer algo que seja absolutamente novo, algo que ninguém viu. Então, muitas coisas, né, que nós temos no nosso mundo hoje, a gente já viu em algum lugar, mas sempre tem uma coisa ou outra nova aparecendo. Eu gosto de falar muito do micro-ondas, né, que quando apareceu era um instrumento assim maluco, as pessoas tinham um pouco de medo de ter da radiação, né? Mas até então nós tínhamos o quê? O fogão a gás, o fogão elétrico, o fogão a carvão, o fogão a lenha. E aí tem esse outro instrumento de fazer comida, né? E aí uma outra coisa que, assim, que revolucionou muito os nossos hábitos é o smartphone. Né? Até então nós tínhamos aqueles telefones pretos, né, que a gente estava fazendo interurbano, pedia para a telefonista de manhã, saía à tarde ou no dia seguinte, era anunciada da morte de alguém, a pessoa perdia o funeral porque não dava tempo de completar a ligação. Mas com o smartphone nós falamos com o mundo automaticamente, daqui de Campinas, de São Paulo, com o Japão, com a China, sem problema nenhum. Então, essas inovações, essas coisas novas, né, é o que o homem é capaz de fazer. Entre as muitas espécies que habitam o nosso planeta, né, a espécie humana que é dotada do aspecto cognitivo, que é dotada de um cérebro pensante, é esse cérebro pensante que vai criando coisas novas frequentemente, desde os tempos áureos, né? Se nós nos remetermos, né, aos nossos ancestrais mais antigos, no tempo das cavernas, por exemplo, quando o ser humano ele sai do Homo erectus para o Homo sapiens, é que quando ele desenvolve esse aparato cognitivo que está dentro do nosso cérebro, ele começa a criar. Ele começa a criar onde? Ele começa a desenhar e a pintar nas cavernas que era o habitat dele. Então, com um pedaço de carvão da natureza ou com uma folha de árvore que extraía um sumo, ele deixou registrada a sua experiência, a sua visão de mundo, das estrelas, dos astros, dos animais, do fogo, da água, dos mitos, dos medos que ele tinha, criativamente, fazendo o quê? Fazendo arte. Né, criando alguma coisa nova que nos dá hoje, para os cientistas todos, a percepção de como era a vida naquele tempo. E de lá para cá, esse ser criativo foi desenvolvendo coisas que foi facilitando a sua vida cada vez mais. Veio primeiro o controle do fogo. Ele aprendeu com o fogo espontâneo da natureza a fazer o fogo para aquecer o seu ambiente dentro das cavernas, porque ele tinha frio. Né? Depois ele aprendeu que ele conseguia usar uma tocha de fogo para espantar os animais ferozes que comia a sua espécie, que não permitia que muitas vezes aquela comunidade prosperasse, porque os animais selvagens comiam, as crianças comiam, os adolescentes comiam os velhos. Então as populações não cresciam. Quando eles aprendem a espantar os animais com o fogo, os animais se afastam e ele consegue aumentar a sua prole, aumentar as suas comunidades, nascem as vilas, nascem as cidades. E depois do fogo tem uma invenção fenomenal que é a roda. Né? Que então esse ser humano ele
passa a transportar os seus pertences, ele passa a transportar a sua família, ele passa a transportar as frutas, os alimentos de um lugar para o outro, que ele consegue encontrar melhores lugares para viver. E aí vem o machado, e aí vem a casa, e aí vem a roupa, e aí vem uma infindável, e embora a gente fale não é impossível criar coisas diferentes hoje, nós estamos criando coisas novas a cada momento. Então tudo isso vai fazendo uma grande transformação. Então criar é inerente ao ser humano, né? Muitas vezes nós ouvimos alguém dizer, eu não sou criativo, eu não sei fazer alguma coisa. Não, se você for estimulado, você consegue fazer e fazer muito bem feito e ser diferente. Então, criatividade é algo que é inerente aos seres humanos, inclusive os pesquisadores da Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, que é um dos maiores centros de criatividade no mundo, eles dizem claramente, criatividade é inerente aos seres humanos, inclusive aos infradotados, né? O que está aí para nos justificar isso é o trabalho, né, do Museu de Imagens do Inconsciente, da doutora Nízia da Silveira, que trabalhou com tantos pacientes desse hospital psiquiátrico, produzindo obras de arte maravilhosas, premiadas em salões nacionais e internacionais, concorrendo com pintores que não tinham doenças mentais. Então, mesmo uma pessoa infradotada, ela consegue ser muito criativa. Claro que ela vai ser criativa numa determinada área, da pintura, da literatura, às vezes até do cinema, terá algumas dificuldades na sua socialização, mas ela tem o dom da criatividade. O dom da criatividade é algo que é inerente ao ser humano, dado por Deus numa visão teológica ou trazido pela poeira das estrelas numa visão científica.